Como é que era o paraíso? O paraíso que vos referis, e que a humanidade fica falando, não é exatamente isso. O paraíso é na cabeça de quem vive dentro da lei. O paraíso não é um local com árvore. Essa história de maçã também não é verdade. Não havia maçã. Não, a árvore da vida é o sexo, que não é possível comer a árvore da vida, que era o sexo, que o Senhor disse. Então foi a tentação e a junção carnal, porque se não tivesse havido a junção carnal, não tivesse a desobediência à ordem de meu pai, quando Adão, então... Como seria a ordem do pai? Eu queria explicar. Então estou interessada nessa parte, diga. Daí, como eu nasci, é claro que o que eu vou dizer agora, muitos, como é que eu vou dizer assim, muitos alienados vão ficar desesperados com o que vou dizer agora. A teoria de Darwin não é teoria, isso é inspiração divina. Adão, o primogênito de Deus, foi feito de barro, sim, mas o barro era o macaco, porque o macaco do que se alimenta, senão de erva, de plantas, de frutas, de raízes, que é barro. Todo alimento é barro. Então, o Adão foi feito de barro, só que na hora de explicar no Gênesis, naquele século, naqueles milhões de anos atrás, a humanidade não estava preparada para compreender essas coisas. Então, agora que eu posso explicar. Então quer dizer que Deus criou o macaco? O macaco é o último estágio evolutivo do réptil rastejante. Vem de animal em animal até chegar ao macaco, e é o último estágio evolutivo. Os cientistas sérios... A ideia é que o senhor faz a junção entre a teologia e a ciência. Os cientistas sérios, eles pesquisaram antropologia, paleontologia, etc, e concluíram cientificamente que o homem origina. Agora, os embustólogos, falcatrólogos, engodólogos, que se dizem teólogos, ficam horrorizados e que vão perder a clientela. E se a humanidade souber a verdade, eles perdem a clientela. Se souberem que a reencarnação é lei, ninguém mais tem medo de morrer. Eu estou muito... que antes de Adão era um macaco e depois reencarnou em Adão? Não. Pois eu também estou confuso. Eu era um espírito, um ser vivente, porque todos nós, vós podeis... Sim, mas Deus criou o quê? O espírito. Deus criou, soprou sobre a terra, o espírito dele, e todos os seres viventes que ele fez tiveram alma. Está lá no Gênesis. Portanto, não era de barro, o macaco era de barro, o réptil era tudo de barro. Eu sou um corpo de barro, minha genitora não comia outra coisa, senão tudo que vem do barro, da erva. Me aponte uma mãe... Isto é uma enorme olaria, não é? É uma enorme olaria. Não, mas me aponte uma genitora que pode amamentar o filho sem depender da mãe terra. Todos precisam da mãe terra. Até aquela que amamenta no peito. Se ela não quer dizer terra... Claro, a natureza. A mãe natureza. A mãe terra, a mãe natureza, que são uma só coisa. A mãe natureza é mais completa. Mas não me disse como é que era o paraíso. Não me disse como é que era o Eu paraíso. disse que era na cabeça. Era na cabeça. Portanto, não Quando havia eu não violei a lei, eu estava no paraíso. Quando eu violei a lei, minha cabeça começou a esquentar, porque eu tinha desobedecido meu pai. Esquentou quando encontrou com a Eva? Como? Quando foi fazer a junção carnal, quando foi falar o termo bem correto, sem querer ofender ninguém, não sou contra ninguém, quando foi fornicar, esse é o termo mais correto, digamos assim. Mas é na Bíblia. Eva, fornicação está na Bíblia. Exatamente, fecundou a Eva para haver mais seres humanos, não é? Para existirem mais seres, não é? Então, se me permitirem... Mas acha que isso foi um erro? Não, se vocês me Acha que a permitirem... fornicação foi um erro? Se vós me permitirem, eu diria, para compreender melhor, como se Deus sabia que isso tudo ia acontecer, porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Nada, absolutamente nada. Não foi o que planeou tudo. Mas deixa eu explicar. Por isso que nada acontece na terra sem o consentimento dele. Uma coisa é consentimento, outra coisa é planificação, planejamento. Se eu explicar isso aí, tá? Para que todos possam compreender. Só para que todos possam compreender, pelo menos aqueles que têm raciocínio. É que eu sou burro. Não, eu estou bem. Meu coeficiente de inteligência é... A tua missão de mediador é esta mesmo. Eu sou do macaco mesmo. Bom, quem quiser creia. Mas vamos lá, peguei o fio da meada. Onde está? Estávamos com a Eva. A Eva e a fornicação. Veja bem uma coisa. Se não tivesse, Deus sabia que ia acontecer isto. Por isso que ele Deus queria que isso acontecesse. Não, peraí, deixa eu explicar. Claro que sim. Mas todavia, se não tivesse acontecido, os irmãos de Adão
Adão primogênito, viriam da mesma forma que o Adão veio, sem que a mulher e o homem, apesar que Deus sabia que se juntasse ia haver dali a procriação, então aí eu não seria o pai da humanidade. Sim, mas até hoje, então, segundo essa teoria, se não tivesse... Segundo a sua convicção, até hoje, se não tivesse havido a fornicação de Adão e Eva, falamos, até hoje Deus estaria soprando para criar o terceiro. Não haveria explosão demográfica, não haveria a procriação de nada. O senhor é que foi Eu também, mas eu já paguei na cruz com o meu sangue essa culpa. Eu queria só explicar daí, e até porque o controle da procriação seria... Respondo mais da pergunta, tem essa convicção que não pratica sexo? Não, porque Deus me deu poder sobre a carne quando jejuava em Santiago do Chile, em 1979. Então daí ele me fez, a coisa mais fantástica, mais sublime que ele fez comigo, meu pai. Ele disse para mim, olha, quando ele me explicou quem sou e tudo, quando eu estava no jejum, daí ele disse assim, que não tem sentido, que a partir de então eu ia voltar para o paraíso. Ou seja, a minha cabeça... porque eu não pratico sexo, o sexo é uma coisa sagrada. Então, em vez de eu jogar fora as energias sagradas do sexo, que é sagrada aos olhos do Senhor, ela sobe, quando eu faço minhas orações, via coluna vertebral e abastece meu cérebro de novo para eu voltar a estar no paraíso. Eu e meus ensineiros me dizem, mas não sou contra que pratiquem o sexo, não pode praticar, só que eu me reservo o senhor praticava o sexo em abundância antes de saber que era conheci todos os pecados que os homens conhecem. Segundo ditou alguém para escrever. Segundo ditou alguém para escrever, o senhor estava positivo. Exatamente, eu não tenho por que esconder. Ao contrário, se há 2000 anos eu não tivesse feito isto também, então eu não teria pedido para João Batista, insistido que João Batista me batizasse. E eu não teria dito, eu venci o mundo, eu disse. Animai-vos, eu venci o mundo. Por quê? Porque antes eu estive sujeito ao mundo. E só depois que eu fui batizado por João Batista, que me lavou das lamas das quais eu vinha, é que expulsou sobre mim o Espírito Santo. Porque antes, e daí que passei a usar o nome de Jesus, que até então era Emmanuel, conforme está nas Escrituras, e poucos sabem. Muita gente não lê a Bíblia inteira, ou nem é obrigada a ler. Quantos anos tem agora neste século? Agora, neste momento, eu estou... Quando eu fiz a revolução e fundei minha igreja, eu tinha 33 anos. Agora estou com 53. Já fazem 20 anos que estive aqui em Portugal. Não, 20 não. Não devia ter morrido com 33, não devia ter desencarnado com 33. Não, porque nesse século eu não vim para ser crucificado. Tentaram, em Belém do Pará tentaram. A minha filha, me aprisionaram, me submeteram a um exame psiquiátrico durante 15 dias. Aos 33 exatamente? Exatamente. Deixa-me pegar nessa parte do exame psiquiátrico. Quais é que foram as conclusões? O doutor Rival Barros, que presidiu a junta psiquiátrica, por ordem do Dr. Jaime dos Santos Rocha, juiz de direito de Belém do Pará, na ocasião que eu pratiquei o ato libertário, ou seja, arranquei o bonequinho da cruz e disse, eu sou Cristo, perante milhares de pessoas dentro da Catedral de Belém, foi onde nasceu minha nova igreja. Ele, o Dr. Rival Barros, disse aos jornalistas, está registrado nos arquivos da minha igreja, tem lá os jornais da época, o jornal O Liberal de Belém do Pará, mais precisamente, ele disse que nem no dia do juízo final não poderia dar um laudo sobre mim, porque ele disse, segundo as palavras dele, que eu atuo mentalmente numa esfera um pouco mais elevada do que a maioria. Outra coisa, ou se não mais precisamente, se ele dissesse que eu não sou louco, então tinha que dizer que eu sou Cristo. E ele também não queria perder a posição dele social. Eu sou um personagem socialmente comprometedor. Mas ouve a voz de Deus. Como é que é a voz de Deus? É bonita. A voz de Deus é bonita. A voz de Deus é inefável, não dá para descrever, é indescritível. É a voz mais poderosa que eu já ouvi em toda a minha existência e não dá para descrever. Portanto, desde criança ouvia vozes na cabeça, tinha visões apocalípticas durante a noite e nunca levaram ao médico, certo? Precisava fazer uma pequena reparação aí. Seu livro. Não, uma pequena reparação. Sim, diga. Não era vozes, eu ouvia uma voz que me ordenava. Eis a diferença. Quando criança pensava que eram vozes. Não, sempre a mesma voz que quando me obedecesse eu sentia dores fortes na minha cabeça. Assim eu saí de 13 anos de casa por obediência. Aos 13 anos, exato. Aos 13 anos recebi uma ordem dessa mesma voz para sair de casa. E comecei então minha peregrinação sobre a terra. Faz 40 anos. A ordem foi para sair de casa e fazer o quê? Comecei a primeira cidade, saí de lá de Blumenau. Disse, sai de casa dos teus pais. Então tá, vou descrever. Ele disse assim, o Senhor Deus, meu pai,
a roupa minha ainda estava num local naquele tempo, chama-se quarador, não era como hoje tem uma tecnologia de lavar roupa. Tinha umas partes da minha roupa que estava ainda no quarador, uma grama onde fica ao sol, com limão, etc. Corar a roupa. Naquele tempo ainda era assim.